volta das 4h30 da madrugada, de 3 de abril de 1976, o senhor chamado Luiz Barroso Fernandes preparava-se para ir ao sítio situado a alguns quilômetros da cidade. Ele atrelou a charrete, despediu-se de sua esposa e seguiu viagem ainda na escuridão da madrugada. Após percorrer alguns quilômetros, Barroso ouviu um zumbido semelhante a um enxame de abelhas. Ele olhou para trás, não viu nada e resolveu continuar sua viagem. Repentinamente, um objeto voador de aproximadamente 3 metros de diâmetro posicionou-se acima dele. Assustado, Barroso puxou as rédeas e parou para observar o estranho aparelho que lentamente descia à sua frente a uns 30 metros de distância. Nesse momento, o animal andou para trás, aparentemente assustado com a presença do objeto. Repentinamente, o aparelho emitiu um facho de luz que atinge o animal e seu dono, que imediatamente ficaram paralisados. Do aparelho abriu-se uma porta por onde saíram 2 pequenos seres. Um deles segurava um objeto semelhante a uma lanterna, com a qual apontou e disparou um feixe de luz que atingiu Luiz no rosto. Com isso, imediatamente Luiz perdeu a consciência. Ao voltar a si, ele percebeu que estava distante do local onde havia parado a charrete. Sentia-se tonto, trêmulo e um ardor no rosto. Sentia também dificuldades respiratórias e intensa dor de cabeça. O lado esquerdo de seu corpo encontrava-se vermelho, além de sentir uma dificuldade em realizar movimentos para colocar a charrete em movimento. Pouco depois, um vaqueiro passou pela região e percebeu que Luiz Barroso não estava bem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que o vaqueiro o levasse para casa, onde ao chegar narrou sua extraordinária experiência. Ainda sentindo mal, em decorrência do contato, ele pediu à sua esposa que o levasse para ser examinado ao Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da cidade. Ele ouviu atentamente o relato de Luiz Barroso e, embora não acreditasse em discos voadores na época, considerou que algo muito sério deve ter ocorrido ao sitiante, pois Luiz Barroso tinha elevada credibilidade na cidade. Ele registrou todas as informações no prontuário de atendimento e receitou-lhe um antialérgico, um calmante e repouso absoluto. Ao voltar para casa, Luiz Barroso continuou sentindo-se mal e com dores constantes pelo corpo. Seus olhos ardiam muito e o lado esquerdo do seu corpo continuava avermelhado. Seu relato espalhou-se pela cidade e várias pessoas foram para a casa da testemunha para ouvir sua história em primeira mão. De alguma forma, as histórias sobre seu avistamento chegaram à capital do estado, Fortaleza, onde emissoras de rádio e jornais locais divulgaram o episódio. Com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza seguiram para a cidade a fim de averiguar o fato. Os pesquisadores encontraram Luiz Barroso preocupado, que tentava esquivar-se de entrevistas e fotografias, pedindo a todos que esquecessem seu caso. Mesmo visivelmente incomodados com a situação, a família de Barroso atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Após algum tempo, a história esfriou-se na cidade e aparentemente a vida de Barroso voltou ao normal. Entretanto, a vida de Luiz Barroso nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Ele apresentou o quadro da impotência em alguns momentos aéreos. Ele sentia muita indisposição e lapsos de memória, causando apreensão em sua família. Diante disso, eles levaram Barroso para uma nova consulta com o Dr. Magalhães. Ele atendeu e tentou tratar o protagonista do caso, em vão. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram, surpreendendo o experiente médico, que encaminhou o paciente para a capital, Fortaleza, onde poderia ser melhor atendido. Na ficha de encaminhamento, no prontuário do INPS, ele incluiu o relato de Luiz Barroso, inclusive citando textualmente que ele fora sequestrado por um disco voador. No entanto, Barroso demonstrava uma regressão mental aparentemente irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança. Ao fim da vida, em 1993, ele pronunciava apenas 3 palavras: mamãe, dá e medo. Esta última palavra
Ele sempre falava quando alguém batia alguma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. Luiz Barroso Fernandes faleceu em 1º de abril de 1993. Por ocasião de sua morte em 1993, ele tinha pele suave como a de um bebê. Além dos efeitos fisiológicos observados em Luiz Barroso Fernandes, houveram outras confirmações diretas e indiretas de seu testemunho. O burro que puxava a carroça, na madrugada em que ocorreu o caso, também apresentou-se debilidade após a ocorrência. Por alguns dias ficou sem comer, mas recuperou-se após algum tempo. Qual a sua opinião sobre este caso? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e curta a nossa página no Facebook.